Bom, boa tarde, gente. Vamos iniciar o nosso curso de português básico agora. Já são 15h03 aqui no horário que aparece para a gente. Então, eu vim mais uma vez para reforçar com vocês sobre a importância da gente estar respondendo a chamada, tá? O link vai continuar sendo compartilhado para quem está no computador, no notebook, aqui no chat, tá? Do lado. Primeira chamada das 15h30 às 16 e a segunda chamada das 16h30 às 17 horas. Para quem está no celular, a gente vai pedir ajuda novamente do professor Sandro, para ele dar um tempinho para a gente poder responder a chamada, né? Aí a gente vem e faz as orientações com todos vocês aí, para a gente poder preencher, tá bom? Desejo a todos aí um excelente curso. Uma boa tarde. Boa tarde, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos, atendendo a pedidos, no finalzinho da aula ontem, alguns alunos pediram para edificação as questões da FAPEC. Então, antes de entrar na aula de hoje, vou fazer junto com vocês 4 questõezinhas da FAPEC, tá, dos assuntos já vistos. Deixa eu projetar aqui. Elas entraram nos slides da aula de hoje, tá, mas está na sequência do curso. Certinho? Então, aqui, ó, Banca FAPEC, prova de 2018. FAPEC vai fazer o concurso lá de... Tem uma cidadezinha aqui perto, né? É Bandeirante? Então, isso, município de Bandeirante, professor. Vai ter concurso para professor lá, né? Até hoje um aluno me pediu. Municipal, né? Isso, questões da FAPEC. Vamos lá. Então, essa prova de 2018, a Banca FAPEC, órgão FMS. A alternativa que traz a informação correta sobre a respectiva regra de acentuação das palavras e seus pré-requisitos. São 4 questõezinhas, tá? Esse é o estilo da FAPEC, e cada alternativa é uma regra de acentuação. É bom que a gente já reforça o conteúdo, já reforça o nosso conhecimento aqui, tá? Letra A, na palavra saía, o I recebe acento gráfico, porque forma um hiato, com vogal anterior. Constitui sílaba e não está precedido de ditongo. Além disso, não é seguido de NH. Esses são os requisitos para que seja um hiato, né, acentuado. Então, o I ou o U, sem ser acompanhado de NH, antecedido de vogal, no caso não sendo vogal. Então, parece que está perfeita essa alternativa A. Parece que ela está perfeita. Vamos dar uma olhadinha nas outras, ver se a gente acha uma mais correta que essa. O I da palavra saía está indevidamente acentuado, pois as palavras paroxítonas, o I, forma hiato, não recebe acento gráfico. Errado, né? Errado. O saía deve levar acento. Então, a gente está vendo a explicação para ver se está correta. Então, a letra B já não é. A palavra herói está indevidamente acentuada. Não. É uma das regras especiais. Ditongo aberto, oi. Lembrando que o ditongo aberto, tá, el, oi e el, só deve ser acentuado na última sílaba. É um caso especial, como a gente viu bastante, ó. Então, está correta essa acentuação. Então, já não é letra C também. As palavras por e pode também poderiam ser grafadas sem acento, pois as regras de ortografia em vigor consideram facultativos os acentos diferenciais. Não, não mesmo. Tá? Por é para diferenciar da preposição por, e pode é para diferenciar de pode. Pode é passado, pode é presente. Então, letra D também está incorreta, pessoal. Letra D incorreta. As palavras por e pode não deveriam estar acentuadas, pois as regras de ortografia em vigor não prevêem o uso de acentos diferenciais. Completamente errado. Absurda, né? Então, essa primeira, pessoal, essa primeira, letra A, deixa eu, né, inserir aqui no gabaritinho embaixo para vocês, tá? A alternativa, para vocês ficarem com a resposta aqui, inserir
Caixa de texto. Resposta é letra A. Perfeito. Questão bem tranquila, uma questão recente da FAPEC. Uma questão recente da FAPEC, banca que deve fazer concurso para professores, né? O ano que vem da gente aqui do Estado. E sempre está fazendo um concurso ou outro, até no interior, para quem deseja fazer. Com relação às regras de acentuação, assinale a correta. Eu sempre destaco, circula o que ele quer, eu circulo aqui a correta. Depende, a gente começa a fazer a questão agora, elimina umas 2, 3 alternativas, depois volta, tem que ler tudo de novo, a gente já chega preparado. As melhores universidades do mundo são aquelas que fomentam a pesquisa científica dentro do ambiente acadêmico. Então, a palavra científica, por paroxítona, teria que levar o acento, tá, no i do meio aí, né, no ti. Então, está errada, não, já não é a letra A. O investimento científico, perfeito, nas universidades também, perfeito. Paroxítona não tem nada em, é monossílabo tônico, né? Um ponto estratégico para o paroxítona, para determinar a qualidade do ensino e a boa formação dos alunos. Perfeita. Letra B, né, pessoal? Letra B está correta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras, por que não estão corretas, por que estão erradas? A pesquisa nas universidades é a chave para a evolução. O ambiente acadêmico é propício. Aquele propício tem um acento, tá, no primeiro I. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Para a busca do conhecimento, para a publicação de artigos e para a criação de uma didática que valorize a ciência. Então, uma palavrinha que a gente não vê toda hora é pegadinha, né? Então, não é a letra C, porque propício leva acento, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Especialmente na era da globalização, a pesquisa científica, de novo aqui, né? Científica leva acento no I, é um grande diferencial entre os países e ato, né? Então, o I está sozinho na sílaba, é antecedido de vogal e não vem NH depois, então, em hiato, deve ser acentuado. Desenvolvidos e nações em desenvolvimento, então, a D também é errado por causa de científica e países que são acentuadas. A quantidade de conhecimento, ciência e tecnologia que circula dentro das grandes universidades é determinante para o desenvolvimento econômico, tá? Então, econômico leva acento no O do meio, uma proparoxítona. Então, certeza que a resposta certa é a letra B, tá? E aqui ele colocou a fonte de onde tirou as questões, né? A fonte de onde saíram as questões. Certinho? Então, a questão número 2, a letra é B. Então, questão da FAPEC, que vocês pediram ontem no final da aula, e hoje de manhã eu providenciei essas 4 questõezinhas para a gente trabalhar aqui. Número 3, pessoal. Tá? O ano é 2018, a banca é FAPEC, o órgão é FMS, e a prova para assistente em administração. Sempre abre vaga para assistente em administração. Tá? É cargo de nível médio, que tem na UFMS, tem no Instituto Federal também. Todo ano tem concurso para a UFMS. Assinale a alternativa em que não há erro de acentuação nas palavras em destaque. Olha só, não há erro, ou seja, ele quer a correta. Escreva do ladinho na prova lá, que ele quer a correta, até para não confundir, para a gente não cair numa pegadinha de errar questões. Então, letra A, pessoal. Ao terminar de usar os pincéis, enxague-os, tá? Até que saia toda a tinta. Pincéis, acento no E, de tongo aberto. De tongo aberto, então já não é letra A. A primeira é de tongo aberto. Está em casa. Não, esta casa foi desocupada. Esse acento não existe, né? Esta casa foi desocupada há 9 meses. Porém, até hoje, tem o microfone ligado aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aí, por favor. Porém, até hoje, o proprietário não pôde, tá? Não pôde, de passado, né? Alugá-la novamente, já que ainda não conseguiu cumprir todas as exigências da Defesa Civil. Então, esta casa deve ser sem acento, tá? Tá? E pôde, deveria ter um acento. Não tem 2 errinhos nessa letra B. Vocês viram que é uma prova bem tranquila, bem tradicional, ele não inventa muita coisa?
Letra C. Para que seu bolo fique mais bonito, use forma redonda. Não leva esse acento, tá? Esse acento em forma acabou em 71, tá? Você pode cobri-lo. Também não tem acento. Oxítona terminada em I não leva acento. As oxítonas que levam acento, as terminadas em A e O. Então já tem 2 erros aqui. Decorá-los. Perfeito, anéis, faltou acento, de tongo aberto. Coloridos preparados com pasta americana. Tá, para que seu bolo fique mais bonito, use forma redonda. Você pode cobri-lo com creme branco e decorá-lo com anéis coloridos, preparados com pasta americana. Então, nós temos forma sem acento, cobri-lo sem acento, e anéis deve ter um acento. E olha como essa banca é boazinha para a gente. Ela sublinhou as palavras que ela quer que a gente analise. Tá certo? Vou pôr as caixas neste armário. Pôr deve ter um acento diferencial para diferenciar da preposição, né? Então já está errado. Como elas contêm. Se fosse ela contém, o acento estaria correto. Terceira pessoa do singular, o contém é acento agudo. Mas como a terceira pessoa do plural, o acento em contém deveria ser circunflexo. Itens não leva acento. As paroxítonas terminadas em e ens não são acentuadas. E frágeis, tá? Deve levar o acento no A. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, toda enrolada essa questão, né? Pôr um acento diferencial que não apareceu, contém o acento, teria que ter circunflexo, porque está na terceira pessoa do plural. Itens não leva acento e frágeis leva acento. Então, não é letra D de jeito nenhum. Vocês viram que, se você souber uma palavrinha, você já não erra a questão? Na A, pincéis, certeza que tem acento. Na B, esta não tem acento. Na C, com certeza você sabe que forma não tem acento. Você nunca viu acento em forma nessa sala aqui. Poucos viram, porque isso aqui caiu em 71. Tá? Na D, itens, tenho certeza que não tem acento. E frágeis tem acento. Então vai ter que ser letra E. Vou pôr as caixas nesse armário. Como elas contêm itens frágeis, é melhor que fiquem na parte inferior. Olha como você deve aprender e deve saber fazer questões. A letra D e a E são igualzinhas, só muda o acento nas palavras. Então, é uma ou outra certa. Já elimina A, B, C. Se ele colocou as mesmas palavras, umas com acento e outras sem, então uma das alternativas tem que ser a certa. Então, por acento diferencial, leva acento, contém, está no plural, acento circunflexo. Itens não é uma palavra acentuada. Frágeis, paroxítona terminada em ditongo. Então, na questão 3, tá? Retirada da FAPEC, letra E. Perfeito? Vamos ver a próxima. Então, aqui um texto. Né? Do texto, é porque tem que voltar para ver algumas questões, algumas informações. Então, por isso que eu coloquei o texto para vocês. A gente não vai ler porque não é a interpretação do texto. Vamos lá. Questão 4. Esta questão avalia conhecimentos de ortografia e acentuação. Assinale a alternativa que apresenta informações verdadeiras, então ele quer a letra certa. Perfeito? As palavras país e polícia deveriam ter sido grafadas com inicial maiúscula. Então, país, linha 9, polícia, linha 10. Então, lá na linha 9, um país que despreza o funcionalismo público não consegue prestar condignamente os serviços que lhe são essenciais. A polícia, por exemplo, começou a degradar-se a partir do brutal achatamento dos salários de seus servidores. Não precisa ser iniciadas por letra maiúscula, que esse país aqui é genérico, né? Não é o nome do país. E polícia se fosse a Polícia Federal, aí sim, se fosse a Polícia Militar, a Polícia Civil, aí sim as iniciais teriam que ser maiúsculas. Então a letra A está imperfeita, não é correta. B. Em aferi-lo, o I deveria ter sido graficamente acentuado. Bom, o I é a última sílaba e é mais forte. Então ela é uma oxítona. Quais são as oxítonas acentuadas, relembrando a linha de ontem? As que terminam em A, E, O e em IENS. Então, se termina em I e não é um hiato, não deve ser acentuado. Então, não é a letra B. Tá certo? C. O I da palavra destruído
não deveria ter acento gráfico, pois, de acordo com as normas ortográficas em vigor, não se acentua o I, que constitui sílaba sozinha, nas palavras paroxítonas. Errado, o I está acentuado porque ele é um hiato, ele está sozinho na sílaba, tá? Ele vem precedido por uma vogal e não vem acompanhado de NH. Então, é um caso especial de acentuação, que nós temos o hiato, o ditongo aberto, e os casos especiais que não seguem aquelas 4 regras de acentuação que a gente aprendeu. Tá? São casos especiais. Então, o destruído é que nem gaúcho, saúde, balaustre. São acentuados porque são hiatos. Perfeito? Então, não está correta a letra C também. Vamos ver a letra D? Nas grafias, tá? Das palavras previdência, estado, foi empregada corretamente a inicial maiúscula, porque ambas se referem a instituições específicas. Então, linha 1, 13 e 17. 1, 13 e 17. Vamos lá? Linha 1. Diz o governo que a reforma da Previdência, sim, a Previdência Social, nome próprio, né? Deve ser acentuado. Lá na 17, o Estado sucumbe. Então, quando ele fala o Estado, de uma maneira mais específica, tá? O Estado como poder público, isso aqui a gente fala muito na aula de redação para os alunos, né? É um erro que eles perdem ponto na correção da redação do Enem e do vestibular, colocar esse Estado em letra minúscula. O Estado sucumbe à criminalidade e agradece. Onde é mais que aparece? Que letra que ele falou? 17. Vamos na linha 13. O Estado brasileiro, perfeito, deve ser letra maiúscula. Então, o que ele falou aqui? Correto. Vamos lá. Eu passei iniciais maiúsculas nessa turma, pessoal? Responde para nós aí no chat. Passei iniciais maiúsculas? O uso das iniciais maiúsculas? Não passei? Então, tá, se for assinar, na volta a gente volta com slides de iniciais maiúsculas. É bem rapidinho, apenas umas dicas importantes, a gente já coloca na aula de vocês. Tá? A palavra essenciais deveria estar grafada com essências. Essenciais, não, nada a ver. Tá? Errada essa alternativa também. Depois, A1, letra A. O som está falhando? Foi A, A2 foi B, A3 E. Essas questões eu coloquei no começo da aula. Vocês me pediram no final da aula de ontem, tá? Questões da FAPEC. Tá? Algumas informações importantes, até quando a gente vai escrever um texto, ou um texto à mão, ou um texto, você vai fazer um documento, ou um artigo acadêmico, ou um recado que você vai mandar para um aluno, a gente chama aqui comunicação interna, de um setor para o outro. Nós temos alunos de diversas secretarias aqui, tá certo? Então vamos lá. Como destacar uma palavra ou expressão que a gente quer chamar a atenção no texto? Tá? Então vamos lá, sublinhando as palavras. Eu faço um texto, eu quero destacar, eu quero chamar a atenção, eu quero dizer que é importante aquilo que eu estou escrevendo para quem está lendo, para quem está recebendo, para quem está lendo, para quem está recebendo aquele texto. Então, sublinhando, revista de administração pública, nunca sublinhar os espaços entre as palavras. Se eu vou, o nome todo da revista, eu sublinho todas as palavras, mas não devo fazer uma linha só, perfeito? Colocando entre aspas, eu posso causar destaque também, assim que a gente ensina para o aluno, quando está escrevendo à mão numa redação, tá? Entre aspas as palavras. Tá? Ou, um exemplo, eu escrevo num texto e vou
referenciar alguma coisa que outra pessoa falou. Então, fulano disse, 2 pontos, tá? E você coloca entre aspas, que até pode ter, se for uma redação, pode ter alguma impropriedade, algum erro nesse texto. Se você colocou entre aspas, o interlocutor está percebendo que não foi você que fez, você só citou. Espaçando as letras, exemplo aqui, urgente, escreve e dá um espaço. Então, chama a atenção de quem está lendo. Escrevendo, tá? Tudo em letra maiúscula. Tá certo? Aqui, você está desenhando para a pessoa. Presta atenção aqui. Né? Só falta escrever letra maiúscula, negritar e sublinhar. Não, é um ou outro, tá, pessoal? Ou pelo emprego do negrito, tá? Negrito, você está destacando também. Tá? Itálico, principalmente quando for alguma palavra de outra língua, de uma língua estrangeira, a gente aconselha que coloque em itálico. Por exemplo, para quem trabalha na universidade, lá tem os campus universitários, né? Campus, tá? E o plural de campus é campi. Tá? Não esqueçam disso, isso deve vir em negrito, porque é de uma língua estrangeira. Tá certo? Tá? Pelo emprego de cor diferente. Não é aconselhável. Pessoal, melhorou? Melhorou? Estão escutando? Acho que o pessoal não estava me escutando. Tá bom. Então vamos lá, deixa eu falar de novo. Destaque-se em palavras ou expressões em textos. Tá? A primeira é sublinhando. Tá? Sublinha palavra a palavra. A segunda, colocando entre aspas, principalmente se você estiver escrevendo um texto que não foi seu, ou que tem alguma impropriedade vocabulário ou gramatical, até para destacar que não foi você que disse aquilo. Espaçando as letras, quando for uma palavra só. Escrevendo tudo em letras maiúsculas. Tá? Ou negritando também. Mediante caracteres em itálico, principalmente se for uma palavra de língua estrangeira. Exemplo, campus, campus universitário. Lembrando que o plural de campus é campi. Tá? Deve ser em negrito, porque é de outra língua. E pelo emprego da cor diferente, se não for escrito à mão, foi feito um texto no computador. Tá? E até coloco aqui, se for um documento oficial não cabe, até porque o princípio da economia, tá? A orientação nos documentos oficiais é que seja só em preto, né? Que você imprima os textos em documentos. Até acho que de trabalho acadêmico também, tá? Se não for um gráfico, uma tabela, é interessante que seja tudo em preto. Tá? Eu só repassei esse texto aqui, vou aumentar a letra para vocês. Tá? Do próximo texto. Grafia, isso aqui é importantíssimo. Não é toda a gramática que traz isso aqui, tá? Mas é muito cobrado e a gente usa muito no nosso dia a dia. É bem dentro, tá? Dos objetivos do nosso curso. Tá? Grafia de numerais, datas, horários e valores monetários. Como é que a gente grafa? Como é que a gente escreve? Tá? Numerais. Tá? Quando é que eles devem ser escritos por extenso? Quando for uma única palavra só. 15. Então eu não coloco o numeral 15, eu escrevo 15. 300, 30, 80, 1000. Certinho? Então não vou escrever. Agora, quando forem mais de uma palavra, exemplo, 25. Aí eu escrevo o numeral. 141, é mais de uma palavra, eu escrevo o numeral. Pessoal, numa redação do Enem, de um concurso público, sim, é dessa maneira que a gente deve escrever. Num documento, também. Não se utiliza indicação em algarismos. Então, essa aqui o cara está desenhando, ele escreve 25, entre parênteses, escreve 25, não. É só o número 25. Não vai colocar o 01, que o 0 não pode ser usado, e ele parênteses 1. Isso a gente usava muito quando fazia documento no quartel, que eu vim do Exército, né? Então, o cara do outro lado entender que ele estava escrevendo, escrevia o número e depois escrevia por extenso.
Então, numerais. Questão de horas é mais para frente, tem outras. Questão de data também é mais para frente, tá? Numerais em geral, que a gente vai escrever num texto normal, até numa redação que a gente vai fazer. Se for, tá, uma palavra só é a palavra. 15, escrevo 15, não preciso colocar o numeral. Se for, o número tiver mais de uma palavra, no caso aqui, 25, então eu escrevo o numeral. Isso num texto normal, professor? Sim. Tá certo? Portanto, isso aqui. Tá? Numerais, tá? Então, o 3 não é 3, tá? É 3, tá? 14, tá? O 14 tem variantes, né? É 14 ou 14, tá? 14 tem variância, 14 ou 14. 50 não tem trema. Lembrem que o trema não é mais usado em palavras de língua portuguesa. Tá? O trema é proibido? Não. O trema em nomes próprios, principalmente da língua alemã, Miller, Moller, tá? O trema permanece. Tá? O trema permanece. 50, eu vejo que o cara escreveu, não tem mais cheque, né? Mas é 50, tá certo? 600. Tá? Já vi gente escrever 600 com 2 S's. Tá? Olha como é que se escreve 600. 6 e 100, que vale a 100, né? 3 vezes 100. Então não são com 2 S. Já vi professor de língua portuguesa fazer essa gauchada, escrever 600 com 2 S. Tá? Como é que a gente escreve os números percentuais? Pode ser porcentagem, pode ser percentagem. Tá? Então, são números relativos, né? Então, pessoal, os números que indicam porcentagem seguem a mesma regra. A expressão porcento será grafada por extenso. E o numeral constitui uma única palavra, 15%. Prestem bem atenção, olha o detalhezinho aqui. Tá? Se for uma palavra, o número tiver uma palavra só, 100%. Então, eu escrevo todo mundo por extenso. Mas agora, pessoal, se o numeral constituir mais de uma palavra, 142. 142%. Eu escrevo por cento? Não. Eu coloco o símbolo matemático. Tá? Então, uma palavra só, eu escrevo todo mundo. 15%. Tá? Se o número tiver mais de uma palavra, 57%. Eu escrevo o numeral e ao lado eu coloco o símbolo matemático de porcentagem. O símbolo matemático de porcentagem. Não esqueçam disso. Bacana isso aqui, né? E nunca utilizar aqui, ó, 25%, entre parênteses, e escrever 25%. Perfeito? É só 25% o número e o símbolo matemático. Se eu escrever 25%, está correto? Eu não vou dizer para você se está errado, mas eu aconselho escrever 25% do numeral e o símbolo matemático. Tá certo? Isso aqui numa redação, o avaliador vai dizer que você está enchendo linguiça. Tá certo? Você está enchendo linguiça. Vamos lá. O uso do zero. Tá? O uso do zero. Já é a lista de chamada? Tá? Pessoal, 2 minutinhos, tá? Para que vocês assinem a primeira lista. Tá? Vamos lá? Vamos assinar? A gente segue até para não perder o raciocínio aqui, tá? 2 minutinhos. Voltando aqui, gente. Para quem está no celular, do lado da mão tem 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos, vai aparecer para você uma outra aba. E vocês vão clicar em mensagens da chamada. Lá está o link da chamada. Clica no link e coloca o e-mail e o nome. Só enviar e retornar para a live. Só se eu sair. Vamos lá, pessoal, voltando. O uso do zero. Então, o zero torna invariável a palavra, tá? Que o segue. 0 hora, 0 grau, 0 quilômetro, etc. Nunca, portanto,
a 0 horas. Então, não vai para o plural. Isso que é ser invariável. Tá? Então, 0 graus centígrados, também não. Então, vamos só relembrando. O 0 deixa invariável. O que é invariável? Ela não vai para o plural. Ela não vai para o masculino, dependendo da palavra. Tá? Ela não varia. 0 ano. Tá? Não usa a forma as crianças de 0 a 4 anos. Tá? O certo é crianças até 4 anos. Isso aqui eu até coloquei aqui, que muita gente que trabalha na escola, aí tem essa faixa etária, né? A partir dos 4 anos, pela LDB, toda criança tem que estar matriculada. Tá? Então, são crianças de 0 a 4 anos que não são obrigadas? Não. São as crianças até 4 anos. Tá? Interessante isso aqui. Tá? 02, 03, você quer coisa de milico, né? Ou os filhos do presidente, eu tenho filho 01, filho 02, achei coisa de curso militar. Tá? A não ser em listagem de computador, os números específicos, tá? De referência, tá? Eles não são previstos. Tá? Até o dia é 2 ou 3, o mês é 8 ou 9. Tá? O número de alguém é 4 ou 5, não é 02, 03, 04. Guardem isso aqui que é importante. Então, não existe esse 0 antes, ele é invariável. Tá? Ele não tem valor. Vocês vão entender por que agora. Deixa eu colocar a apresentação dos slides para ficar maior para vocês aí. Tá? Datas. Tá? Devem ser escritas por extenso, sem que o algarismo referente ao dia seja precedido de 0. Então, olha só, 2 de maio de 2002, esse é o certo. 02 de maio de 2002, é errado. Então, assim, saiu as dezenas da Mega Sena. São os números da Mega Sena, porque do 1 ao 9 não são dezenas, são unidades, né? Então, é errado falar que saíram as dezenas da Mega Sena. As dezenas da Mega Sena foram sorteadas. Não é correto, porque do 1 ao 9 eles não são dezenas. Certinho? Então, vamos lá. Então, o 0 não vai na data, é 2 de maio de 2002, sem esse 0 aqui. O primeiro dia de cada mês, tá? Será indicado por primeiro, né? Então, o 1, esse zerinho lá em cima, 1º de maio de 2002. É o certo, e não 01 de maio de 2002. No caso, agora 2021, o próximo, né? Então, vamos lá, nas datas, devemos evitar esse 0 antes. Tá? Algumas observações que eu trouxe aqui para vocês. O nome de mês é escrito com inicial minúscula. Tá? Outubro com letra minúscula e não outubro com letra maiúscula. Pessoal, isso aqui são observações do dia a dia para a gente usar. A gente não precisa decorar. A gente vai ter essa fonte de consulta aqui. Ficou na dúvida? Volta aqui e dá aquela pesquisada. Isso aqui é no dia a dia. Agora, estou me preparando para um concurso. É bom estudar. É bom fazer seu maceteiro, seu resumo, seu mapa mental, fazer os seus exercícios. Tá? Agora eu quero colocar a data, pessoal, abreviada. Tá? Abreviada. Qual que é a orientação? Então, 11 de novembro de 14. Deve preferir o quê? O tracinho. O 11, o tracinho, 11, tracinho, 14. Está errado se eu colocar ponto, 15.10.14, não. Está errado se eu colocar 11/11/14, não. Só que fica mais, tá, apresentável se colocar um tracinho. Perfeito? A gente está acostumado a colocar barra, né? Então, vamos lá. Tá? É preferível usar o hífen. Se der tempo, na aula de hoje, a gente aprende o assunto do hífen, tá? Bom, quando abreviada, guarda isso aqui. Quando abreviada, aí sim a gente pode usar o 0. Então, 12/02/2015, 09/11/2014. Quando a data for por extenso, é muita frescurinha, né? Mas é assim mesmo, não tem jeito. Quando for por extenso, o 0 não aparece. Quando for data abreviada. Mas o porquê? É para evitar até falsificação. Se você deixa
12/2/2015, eu posso chegar e colocar 1 antes do 2, se for feito à mão. Então fica 12/12/2015. O 09/11/2014, se eu não coloco o 0 aqui, eu posso colocar 19/11/2014, se for num documento feito à mão. Certinho? Então, fiquem bem atentos nessa dica aqui. Pessoal, as leis, quando eu tenho uma lei, tá, 8.490, eu coloco o ponto no milhar. Mas no ano, pessoal, eu coloco 2.020? Não. Eu coloco 2014, eu coloco um ponto antes, depois de 2? Não. Eu não uso ponto nesse milhar. Agora, se eu for usar o número de uma lei, ou de um documento, de um decreto, ou de uma portaria, tá? Se for maior que o número 1000, tá? Eu uso o ponto lá no milhar. Horários, aqui é importante, tá? Aqui é importante. Preste atenção aqui. Os algarismos, 8 horas, então é só o 8 e o H minúsculo. 9 horas e 30 minutos, é o 9, o H minúsculo, o 30 e o minutos abreviado. Qual é a abreviatura de minutos? Min, M e N. É só isso, tá? É só isso. Quando a indicação for aproximada por extenso, tá? Exemplo, antes das 8 horas, depois das 5, tá? A gente não vai colocar 8H. 8H é a hora exata. Perfeito? Beleza, pessoal? Então, a abreviatura de horas é H, então não vai o S depois, se for 8 horas, é só o H. Tá? Para minutos, a abreviatura oficial. Você vê na propaganda, geralmente é no jornalismo que é adotado, né? Ele coloca 9 horas, 9H30, não coloca minutos, até economia, né? Mas não é oficial, tá? Não está correto, tá? Não está correto. Os símbolos, tá? Não devem ser acompanhados de S. Então, é 8 horas, 8H, 8 metros é 8M. Perfeito? Valores monetários. Valores monetários. Tá? Então, é a única que a gente escreve, R cifrão, o valor, e escreve entre parênteses. Tá? Aqui sim, principalmente no cheque, né? Então, RS 2.000, entre parênteses, R$2.000. Tá? R cifrão, 1.500,00, porque não tem os centavos. E entre parênteses, pessoal, R$1.500. Então, é a única situação que nós vamos escrever o número e escrever entre parênteses. Relembrando, tá? Se o número tiver apenas uma palavra, a gente escreve a palavra por extenso. Se o número tiver 2 palavras, a gente escreve o número. Em porcentagem, se a palavra tiver, o número tiver uma palavra só, 5%, eu escrevo todo mundo por extenso. 5%. Agora, se for 25%, eu escrevo o numeral 25 e o símbolo matemático de porcentagem. Tá certo? E nunca a gente deve escrever o número em outras situações, só em valores monetários. A gente escreve o valor monetário, com centavos, inclusive, e entre parênteses, tá? A gente escreve por extenso. Importante isso aqui, tá? Importante isso aqui. Bom, pessoal, a abreviação, tá? A abreviatura, a sigla e o símbolo. Tá certo? Isso aqui a gente não sabe como usar, então eu trouxe aqui, dentro desse nosso curso, que são coisas que a gente usa no dia a dia, então é importante a gente saber. Professor, eu tenho que decorar isso aí? Não, agora vocês vão ter uma fonte de consulta, vocês salvem essas aulas, são 6 arquivos em PDF, vocês salvam lá no computador de vocês, ou envia para o e-mail. Você pode abrir aonde você estiver, se você mandar para o seu e-mail. É uma forma de arquivo que eu adoto também. A abreviatura é a representação reduzida de uma palavra, por meio da letra inicial, ou de letras ou símbolos iniciais, tá bom? Sociedade Anônima, S.A.
Conta corrente, C/C, tá? Léguas, tá? LEG. Vocês viram que a abreviatura, o acento permaneceu? Ele permanece, tá? A sigla, pessoal, é o conjunto de iniciais dos nomes próprios, tá? Principalmente nas locuções substantivas próprias. Por exemplo, Embratur, Empresa Brasileira de Turismo. Embratur, isso é uma sigla, tá certo? Isso é uma sigla. Nós temos também o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, Consolidação das Leis Trabalhistas, ou Leis do Trabalho, CLT. Certinho? Nós temos também, nesse item aqui, nesse subitem, tá, o símbolo. É a letra ou sinal representativo de uma palavra ou expressão. Exemplo, tá? O metro serve para metro e para metros. O H é de hora, hora ou horas. O km, tá? Isso aqui é um símbolo universal. Vocês percebem que quilômetro a gente não escreve com K. Tá? Mas o símbolo de quilômetro ou quilômetros, a gente usa o km minúsculo. Tá? Prestem bem atenção aqui. A grafia das siglas utiliza o seguinte padrão. Até 3 letras, estamos falando de siglas, pessoal. Até 3 letras deve usar todas maiúsculas. ONU, USP, CEF, que é Caixa Econômica Federal, CEP, que é Código de Endereçamento Postal. 4 letras ou mais, tá? Quando pronunciadas como palavra, tem apenas a inicial maiúscula. SUDENE, COBAL, MASP, EGOV, tá? Então, escola de governo, então só a primeira letra é maiúscula. DETRAN, Embrapa. Pessoal, mas quando tiver 4 ou mais letras, tá? Se as letras devem ser separadas, só a letra IPVA, aí sim todas têm que ser maiúsculas. Então, quando forma uma palavra, só a primeira letra é maiúscula. Agora, quando não forma uma palavra, eu tenho que soletrar todas as palavras. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, é BNDES. Perfeito? Pessoal, plural das abreviaturas de peso, medida e hora. Tá? Andou 10 quilômetros a pé. Depois nadou 1.500 metros no estilo borboleta. Então, não vai para o plural, a gente não acrescenta o S. Tá certo? Nem em horas, nem em quilômetros, tá? Nem nas unidades de medida que a gente viu aqui. Tá certo? Aqui é importante abreviaturas de títulos acadêmicos. Tá? Licenciado é LDO, doutorado é DR. Tá? Para o menino, DRA para a menina, com um pontinho depois. Mestrado é ME para os meninos, MA para as meninas. Certinho? Mas, professor, IMSC, eu já vi no Lattes de algumas pessoas, MSC, só se ele for mestre em ciências e se fez esse mestrado em um país de língua inglesa. Tá? E PhD, então o cara vai lá e coloca PhD no currículo, está certo? Só se ele fez doutorado em filosofia em um país de língua inglesa. Senão, ele não é PhD, tá? Ele é doutor. Perfeito? Então, guardem bem isso aqui. Até mais termos de conhecimento que a gente vê. O cara gosta, ele acha que manja muito de um assunto e coloca PhD lá como título. Só se ele for doutor em filosofia e esse curso foi feito em algum país de língua inglesa. Estados Unidos, Inglaterra ou algum outro. Tá. Esse aqui, tá? Esses slides já eram separados. Primeiro as questões que a gente trouxe para vocês, tá? Para conhecimento. Então, a aula de hoje terá 2 slides, tá? 2 slides. Tenho de ontem para colocar ainda, que eu ia colocar essas questões no final de ontem, acabei colocando no de hoje. Bom, assunto da aula de hoje. Assunto da aula de hoje. Os outros também são da aula de hoje, né? O segundo assunto da nossa aulinha de hoje. Tá? Então, curso de português básico, a nova ortografia oficial, professor Sandro Dornelles, tutores, administrador Clarindo e
professora vai não usar. Tá certo? Aquilo que eu falo para vocês, tem que dar crédito para todo mundo. No finalzinho das minhas aulas eu coloco a bibliografia que eu adotei. Tá? Vocês estão autorizados na aula de vocês, que na aula que vai cair um assunto desse, a usar, desde que vocês usem a referência que a gente colocou no final e a nossa também. Tá certo? Pessoal, eu resolvi colocar para vocês hoje, tá, os nossos acessos da EGOV. Então, a EGOV tem aqui, ó, campogrande.ms.gov.br / EGOV, é a nossa página na internet, onde tem as informações de cursos, tudo a gente coloca lá. No Instagram, tá? No Instagram da EGOV também, por que eu falo isso? Às vezes você quer fazer um curso, tá? E a gente lança aqui à noite, geralmente no final da tarde que a gente lança os cursos, e a diretora faz questão de já colocar em todas as redes sociais. Então, se você está lá no Instagram, chega a mensagem, você já entra e já faz a inscrição. Então, @EGOV, da Escola de Governo, Luiz Alexandre de Oliveira, é o nome da Escola de Governo. Tá? Procura lá no Insta ou procura EGOV, que vocês vão achar. Certinho? E o Facebook, tá? É Luiz.Alexandre-Oliveira 127. Ou entra no Facebook e coloca EGOV. Certinho? Os nossos contatos também, eu sempre coloco os nossos cursos, eu coloco os cursos da Federal, que acontece na UFMS, que é outro órgão que eu trabalho também. Concurso público, que eu trabalho com concurso público, tá sempre que sai um edital, até concurso que nem me interessa, assim, eu gosto de divulgar, tá? Conselho Regional de Medicina, esse dia eu coloquei, um monte de gente perguntou do concurso como é que seria. Então tem o Facebook, tá? Se você colocar no Facebook, Professor Sandro, e no Instagram, Professor Sandro, você nos acha, tá certo? Ou nesse link aqui depois vocês entrem, tá? Então no Facebook é Professor Sandro, tá? Dornelles, e no Instagram também, Professor Sandro Dornelles, tá? Nos procurem lá e adicionem a esses dois que a gente aceita. O Instagram já entra direto. Aí lá sempre a gente passa as informações sobre a Escola de Governo, sobre a FMS e sobre concursos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje... Toma um gole aqui de água. Nós vamos falar sobre o processo de formação de palavras. Então, isso aqui não é especificamente de ortografia, mas para eu trabalhar o uso do hífen, eu tenho que saber como é que se formam as palavras compostas. Eu não vou chegar aqui e jogar só as palavras compostas para vocês. Então, o processo de formação de palavras, então a nossa meta, para terminar esse nosso assunto aqui, é a gente saber como é que se formam as palavras compostas. Aí a gente vai começar a entender quando vai hífen e quando não vai hífen. Tá? Não posso chegar aqui e jogar direto as regras do uso do hífen, senão vai ficar no ar. E uma vez eu fiz uma pesquisa, tá, de um concurso que eu preparava para sargento do Exército, de 25 provas, eu fiz uma estatística. Uma questão de processo de formação de palavras, ela caiu em 23 provas. É que nem a acentuação cai em todas, cai nas 25. Mas é o segundo assunto que mais cai em provas de concursos. Tá? Então, além da importância da gente saber como é que se formam as palavras compostas, é importante saber também, tá, até para o nosso dia a dia, o que vai fazer concurso público. Tá? Processo de formação de palavras. Inicialmente, pessoal, vamos ver aqui o que é uma palavra primitiva e o que é uma palavra derivada. Tá? Primitiva, elas não são formadas oriundas de outras palavras. Exemplo aqui, ó, pedra, casa, paz, são palavras que elas têm uma origem sem depender de outra. Já uma palavra derivada, tá, elas são formadas por outras pré-existentes. Então, de pedra eu tenho pedrada, então pedra é uma palavra primitiva, pedrada é uma palavra derivada. Casa eu tenho casebre, então casa é primitiva, casebre derivada. Ferro é primitiva, ferreiro, derivada. Certinho? De pedra vem pedreiro, pedrada, pedregulho. Então, de uma palavra primitiva eu posso ter várias
palavras derivadas. Perfeito? Vamos lá. Tá? Palavra simples é aquela que tem apenas um radical. Então, a palavra cidade, casa, pedra, isso só tem um radical, que é a base da palavra. Tá? E as palavras compostas, 2 ou mais radicais. Pernilongo e guarda-chuva. Guardem essa informação aqui. Pernilongo e guarda-chuva. Tá? São palavras compostas. Por que que uma tem hífen e a outra não tem? Então, é nossa meta, nosso objetivo no final da aula de hoje saber isso aqui. Tá? Existem 2 processos de formação de palavras na língua portuguesa. É derivação, quando eu tenho uma palavra primitiva e formo uma derivada, tá? Existem várias derivações, e composição. Tá? E composição. Tá certo? A composição eu uno 2 palavras para formar uma terceira. Beleza? Derivação. Tá? São derivadas de uma palavra primitiva. Então, elas podem ocorrer de diversas maneiras. A prefixal, que eu coloco um prefixo antes da palavra primitiva. A sufixal, que eu coloco um sufixo depois da palavra primitiva. A parasintética, ou parassíntese, quando eu coloco um prefixo e um sufixo. A regressiva e a imprópria. A regressiva, a palavra perde, tá? Uma parte dela e forma outra. A imprópria, eu uso uma palavra com outro significado. Eu uso um verbo como um substantivo. Perfeito? A gente vai ver caso a caso aqui. Vocês vão entender melhor. Tá bom? Tá. Derivação prefixal, pessoal. Derivação prefixal. Tá? É acrescido um prefixo, um radical, um prefixo a uma palavra primitiva. Então, eu tenho a palavra fazer. Tá? Eu anexo o prefixo desfazer. Eu tenho a palavra útil. Tá? Eu anexo o prefixo inútil. Tá certo? Então, quando a gente tem uma palavra primitiva e ela tem um prefixo de antes da palavra, tá? Pré-história, antes da história, então, quando eu anexo um prefixo, a derivação é prefixal. Perfeito? Sufixal, sufixo é o que vem depois. Tá? Então, eu guardo prefixal, o sufixo é o contrário. Tá certo? O processo de derivação sufixal é acrescido de um sufixo. Exemplo, eu tenho pedra. Coloquei o prefixo ele, fica pedreiro. Livro, livraria. Civil, civilizar. Então, a sufixal a gente acrescenta depois da palavra primitiva, depois do radical. Perfeito? Pessoal, eu vou colocar aqui, que não apareceu, então deixa eu ver a próxima regrinha, depois eu crio um slide e coloco. Parasintética ou parassíntese. A gente acrescenta um prefixo e um sufixo. Então, eu tenho noite, eu coloco anoitecer. Então, eu coloquei um prefixo e um sufixo. Tá? Eles chamam isso de afixos, tá? O prefixo e o sufixo. Então, parasintética, eu coloquei um prefixo e um sufixo, ficou anoitecer. Então, noite, eu coloquei prefixo e sufixo. Pernoitar também é parasintética. Tá? Parasintética. A observação é até isso que veio aqui explicado. Então, vamos colocar a palavra leal. Leal é uma palavra primitiva. Tá certo? Agora eu vou anexar um prefixo. Desleal. Existe essa palavra desleal? Tá? E vou anexar um sufixo. Deslealdade. Tá certo? Então, isso aqui é uma parassíntese? Não. Aqui é sufixal e prefixal ao mesmo tempo. Mas o porquê, professor? O senhor acabou de falar se eu anexar um prefixo e um sufixo é parasintética. Mas só é parasintética quando eu tirar um, tá? E a outra, isso é sem sentido. Então, tira o prefixo de anoitecer, fica noitecer. A palavra noitecer existe? Não. Oi. Acho que, vamos ver aqui.
Vamos ver aqui. Você vai corrigir a atividade 2. Tá, já respondo. Então, pessoal, aqui como eu coloquei, tá? Anoitecer, tá? Eu coloquei o prefixo, eu tiro o prefixo. Existe a palavra anoitecer? Não. Então, aqui é para a síntese. A palavra, quando eu coloco um prefixo e um sufixo, e eu tiro um deles, tira, ó, lealdade, existe a palavra lealdade? Existe. Então, tira o sufixo. Fica desleal. Existe a palavra desleal? Existe. Então, isso aqui ela é formada por prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Ela não é uma regra da formação de palavras, tá? Porque ela une duas regras, é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. A gente vai corrigir a atividade 2 se a gente conseguir ver o uso do hífen, tá? Se não tiver amanhã, não tem importância não, tá? A gente faz um fórum hoje, tá? Finalzinho, nos últimos 20 minutos, a gente faz um fórum, tá? Nós temos 3 atividades e 2 fóruns. Já fizemos aqui em sala 2 atividades, tá? Se der tempo, porque o uso do hífen ele deve ser bem tranquilo, sem correria, tá? É bom até fazê-lo, ensiná-lo no começo de aula, vocês estão mais descansados. A próxima formação de palavras que é derivada é a derivação regressiva, tá? Então, eu formo o substantivo a partir de verbos. Tem o verbo debater, eu tiro o R, fica o debate. Tem o verbo atrasar, eu tiro R, fica atraso. Então, ninguém justificou o atraso, então vem do verbo atrasar. Então, quando ele perde o R, principalmente, tá? E vira um substantivo. O debate, então, do verbo debater, tá? Perdeu o R e virou um substantivo. É uma derivação regressiva. Ela regride, ela perde um pedaço da palavra. Derivação imprópria. A derivação imprópria, eu uso uma palavra sem perder nada, tá? Com outro significado. Um exemplo, jantar. Jantar não é um verbo. Agora eu coloco um artigo antes de jantar. O jantar estava ótimo. Então aqui é uma derivação imprópria. Eu uso uma palavra de uma classe específica em outra. Essa aqui eu vejo cair pouco, mas a gente tem que passar. Agora sim, aqui vai perder um pouquinho mais de tempo, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Tá? Composição. A gente vai compor uma palavra por 2 ou mais radicais. Por 2 ou mais palavras primitivas. Tá? Nós temos por justaposição e temos por aglutinação. Por justaposição, a gente simplesmente coloca uma do lado da outra e ninguém perde nada. E na maioria das vezes tem um hífen. Por aglutinação, a gente junta duas palavras, só que uma delas perde, ou as duas perdem um pedacinho da palavra, mas formam uma palavra composta. Vamos lá. Então, a justaposição, tá? Não há alteração das palavras, tá? Não há, elas continuam só junto as duas. Então, girassol, tá? A professora girassol tem mais um S, é para não ficar girasol, mas não perdeu nada, tá? É justaposição, vai até cair uma questãozinha que a gente vai fazer daqui a pouco. Pé de moleque, a gente apenas juntou, tá? Essas três palavrinhas. Aglutinação, quando há alteração, tá? Pelo menos uma das palavras perde um pedacinho, né? Tem uma alteração na grafia, né? Exemplo, planalto, plano mais alto, planície, tá? Água ardente, água mais ardente, perdeu um A. Então, é uma composição por aglutinação. Então, a justaposição, a gente apenas junta duas palavras, ou mais. E a aglutinação, a gente junta
mas pelo menos uma delas perde uma parte da escrita. Tá? E ainda temos mais à frente o hibridismo, a abreviação e a onomatopeia. Tá certo? Então nós vimos derivação, composição. São dois tipos de formação de palavras. Tá? E elas têm as suas subdivisões. E temos o hibridismo, quando a gente une dois radicais de línguas diferentes, a abreviação e a onomatopeia, que a gente cria palavras com sons da natureza ou dos animais. Vamos lá? Abreviação ou redução. Auto vem de automóvel, quilo vem de quilograma, moto vem de motocicleta, cinema vem de cinematógrafo. Aí depois inventaram o cine, né? Mas daí esse cine veio do inglês, tá? Hibridismo, tá? É quando eu junto dois radicais de línguas diferentes. Eu junto dois radicais de línguas diferentes e formo uma palavra. Automóvel, auto do grego, móvel do latim. Burocracia, buro do francês, cracia do grego, burocracia. Onomatopeia. Tá? Onomatopeia consiste em criação de palavras através de tentativa de imitar vozes ou som da natureza ou de animais. Cocoricó, bem-te-vi, tic-tac, bum. Tá? São os exemplos que eu dei aqui. São exemplos de onomatopeia. Mas o que mais cai na nossa prova? A gente foi fazer um concurso, a derivação. Tá? Então é por isso que a gente vai fazer os exercícios aqui. Certinho? Aí eu vou dar um minutinho para cada um, você fazer como ontem, até para ver como é que vocês estão. Vocês escrevam no chat e a Vanusa fala para a gente. Tá? Vamos ler juntos aqui? Tá? Vamos ler juntos essa aqui? Acerca das propriedades linguísticas do texto. Tá? A palavra dessalgado é composta por prefixação. O que vocês acham, pessoal? Dessalgado. Certo ou está errado? É a prefixação? Prefixação é quando a gente coloca um prefixo antes do radical, antes da palavra primitiva, pessoal. Está certo ou está errado? Certo. A maioria está colocando certo. Perfeito. Tá? Então, des é prefixo. Tá? Então, é gabarito correto. Até te dei um exemplo aqui. Tá? Prefixo e sufixo são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Ambos são, na verdade, afixos, como eu tinha comentado com vocês. Tá? O nome prefixo e sufixo é dado dependendo do lugar onde se ocupam. Se vem antes, é prefixo. Se vem depois, é sufixo. Tá? Mas isso aqui, eu gosto de fazer exercícios que a gente vai revisando e vai aprendendo, né? Que a gente vai revisando e vai aprendendo. Perfeito? Próxima. Tá? Dois processos morfológicos atuam na formação do advérbio. Infelizmente. Então, nós temos a palavra feliz, certinho? E colocamos um prefixo in e um mente. Infelizmente. Dadas as propriedades dos afixos presentes, verifica-se uma ambiguidade estrutural referente à ordem de ocorrência. Pode-se primeiramente adicionar o prefixo in ao feliz e depois o sufixo mente. Ou, ao contrário, pode-se adicionar primeiro o sufixo e depois o prefixo. Tá? Ele está dizendo que houve uma ambiguidade. Existe ambiguidade aí, pessoal? Certo ou errado? Então, vamos lá. Errado, né, pessoal? Errado. Então, prestem atenção. Tá? Se eu falar, existe a palavra infeliz, tá? E existe a palavra felizmente. Tá? Então, isso aqui, qual é o processo de formação de palavra aqui? Prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Ela não é parassíntese. Parassíntese é quando eu tiro um deles e fica sem sentido. Tira o prefixo in, fica felizmente. Ela seguiu com sentido. Tira o prefixo mente, sufixo mente, fica infeliz. Segue com sentido. Então, ela não é uma parassíntese. Tá? Ela não é uma parassíntese. É prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, o gabaritinho aqui, tá? Está errado. Tá? Está errado. Beleza? Então, até eu coloquei a fonte aqui. Evanildo Bechara é uma das fontes da nossa aula, né? Tá? Evanildo Bechara
é um dos gramáticos mais conceituados da língua portuguesa no Brasil. Perfeito? Vamos lá. As palavras pedagogicamente, fortemente, historicamente, são formadas por derivação sufixal. Eu acho que sim, né? E apresentam dois acentos tônicos. O principal herdado das palavras primitivas e o secundário introduzido pelo sufixo mente. Beleza, pessoal? Certo ou errado? Existem dois acentos tônicos, duas sílabas fortes na palavra? Existe isso? A gente viu recentemente isso aqui, acho que na aula de sexta-feira. Certo ou errado essa informação aqui? Pessoal, não existem duas sílabas fortes, tá? Em língua portuguesa, existe uma só. Existe a sílaba tônica e, no caso, a sílaba subtônica. Tá certo? Então, existe aqui, ó, até grafei em vermelho para vocês aqui. Pedagogicamente. Então, a sílaba tônica é só as três últimas. Então, o men é paroxítona, é a sílaba forte. E pedagogicamente, o go é subtônica. Sílaba subtônica. Vai até bom aparecer essa questão aqui, que a gente já comenta. Então, a gente não tem duas sílabas fortes numa palavra, a gente não tem duas sílabas tônicas. Nós podemos ter uma tônica e uma subtônica. Beleza? Perfeito? Vamos lá, a próxima. A próxima. O verbo cooperar é formado pelo processo aglutinação, visto que possui o prefixo co acoplado à palavra primitiva operar. Isso aqui é questão do CESP, ele tem uma pegadinha, hein? A questão do CESP, ele tem uma pegadinha. Tá? Certo ou errado? Vai respondendo, Papanusa. Pessoal, aglutinação é quando eu junto dois radicais, duas palavras para formar uma terceira palavra. E pelo menos uma delas perde um pedaço. Tá certo? Então já não é. Tá? Então já não é. Está errado, né? Cooperar é derivação prefixal. Eu peguei uma palavra primitiva e anexei a ela. Antes da palavra é um prefixo. Tá? Então, é prefixal. Beleza? Vamos lá. Tá? Na linha 5, a palavra juventude moto foi formada por um processo chamado composição por aglutinação. Eu até vou trazer o texto aqui, né? Assinale a alternativa que apresenta a palavra formada pelo mesmo processo. Então, das alternativas que apareceram aqui, desligar, aguardente, guarda-chuva, orgulhoso e botequim, tá? Qual delas é formada por aglutinação? Então, mandem a letra aí no chat, por favor. Essa tá fácil. B. Bola, né? Perfeito. Aguardente. Água mais ardente. Então, desligar. O ligar, eu coloquei um prefixo. Desligar. Guarda-chuva. Juntei duas palavras com hífen. Tá? Então, é o quê? Justa posição. Orgulhoso vem de orgulho. Eu peguei a palavra primitiva e coloquei um sufixo. É sufixal. Tá? E botequim vem de boteco, né? Então, a gente acrescentou depois também. Então, a palavra aguardente, tá? Água mais ardente, vulgarmente conhecido como pinga, tá? É por aglutinação. Perfeito? Mais uma aqui. Microestrelas. Microestrelas. Tá? Qual é o processo de formação de palavras da palavra microestrelas, por favor?
Escreve no chat para nós aí, por favor. Tá, qual é a letra que está aparecendo mais? Bola? Então vamos lá. Micro. Micro é um prefixo. Tá certo? Estrelas. Tá, é uma palavra primitiva. Quando eu coloco um prefixo antes de uma palavra primitiva, eu tenho a derivação prefixal. Prefixal. Pessoal, então, já vamos... Por que não tem hífen aqui? Primeira regrinha do hífen, a gente já vai vendo aqui. Tá? Entre as duas palavras, a última delas for vogal e a primeira da outra for vogal, e se não forem vogais repetidas, tá? Não vai hífen. Só leva hífen entre duas palavras numa formação composta se elas forem iguais. Então, termina em I, primeira palavra, e começa em I, a outra palavra tem hífen. Se forem duas vogais, tá? A última de uma, a primeira da outra, não vai hífen. Então, microestrelas está correto, tá? É uma derivação prefixal, a letra C, tá? Micro é um prefixo, estrelas é uma palavra primitiva, então a derivação prefixal. Por que não vai hífen? Porque são duas vogais diferentes, uma que termina e outra que começa a próxima palavra. Se fossem duas vogais iguais, o A, o E, o I, aí teria o hífen. Perfeito? Próxima, façam essa aqui. Tá? Ele quer a correta. Ele quer a correta. Aquele que é incorreta, tá, pessoal? Faltou o enunciado, tá? Ele quer a incorreta aqui. Desculpa eu não ter escrito aqui. Acho que eu não coloquei o gabarito das outras, né? A gente já volta e coloca. Ele quer a incorreta aqui. Tá? Nessa aqui ele quer a errada. Acharam aí? A incorreta? E? Perfeito, a letra E, né, gente? Vamos ver caso a caso. Os vocábulos citareiro, trovadores e lírico, tá? São formados por sufixal, derivação sufixal. O que é uma derivação sufixal? A gente pega a palavra primitiva e coloca um sufixo. O sufixo vem após a palavra. Tá? Então, olha só. O lírico vem de lira, né? Trovadores vem de trova. Citareiro, tá? Vem de citar. Então, tem uma palavra primitiva e tem um sufixo. Está perfeito esse aqui. Os vocábulos essencial entre os instrumentistas, desculpem, derivam de substantivos. Essência e instrumento, perfeito. A essencial vem de essência, que é um substantivo. Instrumentista vem de instrumento. Foi anexado sufixo nas duas, elas são sufixais. Os vocábulos produção e divisão são substantivos que derivam de verbos. Produção vem do verbo produzir e divisão vem do verbo dividir. Perfeito essa informação, bacana, bem certinha essa aqui. Cybercultura. Tá? O vocábulo que apresenta um estrangeirismo em sua composição. Perfeito. Cultura vem da língua portuguesa, cyber vem da língua inglesa. Os vocábulos extrapolam, permaneceram, acompanhados. Tá? São formados por derivação prefixal. Você pode ver que acompanhados vem de companhia. Então vem um sufixo e um prefixo, já não pode ser prefixal. Permaneceram, tá? Vem do verbo permanecer, então anexou depois um sufixo, então já não é.
e extrapolam, aí sim pode ser. Tá? Mas tem que estarem as 3 corretas para estar certa a alternativa. Então, é letra E. Então, vamos lá. Vamos colocar o gabaritinho de cada errado. Nessa aqui não tem, né? Ou veio o comentário aqui? Veio. Essa aqui não veio o comentário? Tá, vamos começar a colocar a partir daqui, então. Tá? A partir daqui. Então, é letra B. Até para vocês terem o gabaritinho depois, né, pessoal? Numa consulta, for revisar, estudar para uma prova. Tá? Letra B. Vem de água. Mais ardente. Perfeito. Próxima. Palavras microestrelas formadas por prefixação, né? Já viu o gabaritinho dessa? Prefixação. Derivação prefixal. Letra C, o gabaritinho dessa. Próxima. A gente acabou de ver. Acabou de ver essa aqui. O gabarito é letra E. Tá? O gabarito é letra E. Essa próxima aqui. Vamos lá? Apresentação de slides, que isso aqui ficou com a letrinha bem sem vergonha, né? Ruim de ver. Deixa eu ver aqui. O slide atual. Acho que melhorou um pouquinho. Os principais processos de formação de palavras, tá? Palavras novas, né? Na língua portuguesa são derivação e composição. Sobre o processo de derivação, tá? Marque verdadeiro e falso. Derivação. Todas são verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá? Então pode colocar 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Coloca aí escreve no papelzinho. E a gente já corrige. Vamos fazer a primeira. As palavras capacidade e feudalismo são formadas pelo acréscimo do sufixo, tá? Há um radical. Na primeira, o sufixo dade imprime o sentido de estado. Não, né? Cidade aí não é estado, né? Na segunda, o sufixo ismo, tá? O sistema político. Pode ser, mas já está errado, né? Então, capaz e feudal. Capacidade, tá? Esse cidade, mas ele não tem o sentido de estado, né? Tá? E feudalismo, na segunda, o ismo, sim, sistema político. Então, a primeira é falsa. A primeira é falsa. Na formação de palavras, desgosta e independentes, acontece da mesma forma, pelo acréscimo de um prefixo, des e in, a um radical, por derivação prefixal. Tá? Por derivação prefixal. Então, olha só. Desgosta, tá? O verbo gostar, tá? Verbo gostar anexou um prefixo. Independentes, anexou o in, tá? Independe, tá? Então, aqui tem um independente, acrescentou um S no final. Então, não foi só um prefixo que anexou nessa aqui. Até gostaria de saber que prova que veio essa aqui. Esse aqui eles vão colocar na aula hoje, tá? Ah, tá, eu mando para eles hoje. Esses 2 slides a gente manda hoje, tá? Então, a gente até, de repente, libera um pouquinho mais cedo, eu já coloco no grupo para vocês. Tá? Eu não sei se eu vou até colocar separado esses 2 slides de hoje. Tá? Vocês vão entender que é da aula 4, tá bom? A gente está fazendo aqui no quadro, aqui mesmo, tá? Então, a segunda é falsa também, porque independentes tem um prefixo e um sufixo. Ele está afirmando, tá, que foi só prefixo e foi colocado na palavra primitiva.
Na derivação parassintética, o que é a derivação parassintética? A gente coloca um prefixo e um sufixo. Tá? São anexados a um radical um prefixo e um sufixo, ao mesmo tempo. Como a palavra envelhecer, de velho, né? O prefixo em e o sufixo ser. E inviabilidade, viabilidade, né? Inviabilizar. Perfeito, é verdadeiro. A palavra registros, tá? É um substantivo verbal, vem de registrar, pois foi formada a partir do verbo registrar, substituindo-se na terminação verbal, pelas desinências indicativas de gênero e número. Tá? Portanto, a derivação regressiva. Então, o que é desinência? Desinência de gênero e número. Tá? De gênero é masculino e feminino. Número é singular e plural. Tá? Aqui, no registrar não tinha, tá? Nenhum número e nem gênero. Então, ela é falsa por causa disso. Ela é deverbal. Então, a formação regressiva, tá? Quando o verbo perde um pedacinho e vira um substantivo, ela pode ser chamada de deverbal também. É um substantivo deverbal, um substantivo que se originou de um verbo. Tá? Então, é falsa essa aqui. A última, os sufixos verbais agregam-se ao radical, geralmente, de substantivos e adjetivos, para formar novos verbos. Exemplo, influenciar, vem de influência, né? Utilizar, vem de utilidade, em que os sufixos ar e isar exprimem a prática de uma ação. Perfeito. Certinho isso aqui. Beleza? Então, vai ficar FFVFV. Tá? Então, a listinha eu coloquei aqui na outra página. Beleza, pessoal? Já dá para eles irem assinando enquanto eu coloco um novo slide? E salvo isso aqui? Tá? A gente vai botar a listinha para vocês, pessoal. Vamos dar 4, 5 minutinhos para vocês assinarem enquanto eu coloco o novo slide aqui, que é de iniciais maiúsculas, é bem curtinho. E eu já coloco no grupo esse slide de hoje, tá? Já coloco para todo mundo. Oi? Pode assinar, pessoal. E fiquem aqui, não me abandonem. Tem pessoal que some depois da lista. Tem pessoal que aparece na hora da lista. Tem pessoal que some depois da lista. Só colocando em grupo os 2 slides de hoje, da aula de hoje, que a gente já viu, e já o da aula de amanhã, tá? Já o da aula de amanhã. Deixa eu só projetar aqui o assuntinho que eu vou trabalhar agora. Vamos lá? Acho interessante ver no curso de vocês também, quando é que a gente deve usar as iniciais maiúsculas ou não, para a gente ter uma noção. Tá? Esse slide até é do curso passado, que eu dei, de redação oficial, tá? Mas é interessante que a gente veja aqui, a gente vai deixar disponível para vocês também. Perfeito? Iniciais maiúsculas, deixa eu projetar, esse aqui não vai ter exercícios, tá? Depois eu dou um tempinho mais para vocês assinarem. Tá? Mandei os 3 arquivos. Esses arquivos a gente vai salvar em PDF e mandar lá na plataforma. Fica disponível para vocês até o último dia do curso. Tá certo? Que é até o dia 30, né? Depois eu não sei se vocês têm mais acesso. Eles têm acesso, Anos, depois? Vamos lá. Iniciais maiúsculas. No início de períodos, versos e citações diretas nos trabalhos acadêmicos, né? Então, tudo aqui no Brasil gira em torno dele, assim como em qualquer país capitalista. Então, nós temos aqui no início do período, no início da frase, tá? Nos nomes próprios de pessoas, de lugares, tá? Inclusive, pessoal, o de figuras de localidades mitológicas. Pedro, Machado de Assis, Rio de Janeiro, Zeus, é o exemplo de figuras mitológicas. Inferno, também, tá? Não é um local muito bom.
mas é inicial maiúscula. Deus, sempre, se não for um Deus pagão, tá? Se for o nosso Deus, é letra maiúscula. Os deuses pagãos, tá? Pagãos, ele é com letra minúscula, tá bom? O nome de vias e lugares públicos, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, todo mundo com letra maiúscula. Praça Getúlio Vargas, também letra maiúscula. Tá? Os pontos cardeais, quando indicam as regiões do país, o Nordeste brasileiro, letra maiúscula, o Sudeste brasileiro. Tá? Mas se for limite geográfico, o Nordeste do Goiás, tá? O Sudeste da Europa. Então, esse ponto cardeal, ele é com letra minúscula, tá certo? Esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, o metrô avança rumo sul. Então, esse sul aqui é minúsculo, porque ele é genérico, tá? Não é a região sul do país, a região sul do Brasil, tá? Então, iniciais maiúsculas em períodos, tá? Nomes próprios de pessoas e lugares, tá? Vias públicas e lugares públicos, pontos cardeais, sempre com letra maiúscula. Deixa eu apresentar a slide para ficar um pouquinho maior a letra para vocês. Pessoal, hoje nós temos 2 lives aqui na Escola de Governo. Tá? Nós temos outra dia 26 e mais 3 lives, dia 1º, 2 e 3 de dezembro. Entrem lá, vejam os assuntos interessantes que vocês queiram, tá, se atualizar, ou queiram discutir, ou queiram saber mais um pouco, tá? E se inscrevam nas lives. O certificado, tá, ele será expedido pela Universidade Federal. Então, é um projeto de extensão. O que é um projeto de extensão? Então, a universidade tem pesquisa, ensino e extensão. A extensão é a universidade atendendo ao público externo, com projetos e ações de extensão. Então, a Universidade Federal, em parceria com a Escola de Governo, criou, tá, esse ciclo de palestras de diversos assuntos. O nosso assunto de hoje é sobre o direito, tá, discutindo direito, tá, e o uso de drones, né, para uma determinada atividade. Então, nós temos outra quinta-feira, tá? Sempre das 17h30 às 18h30 e das 18h40 às 19h40. 1 hora de live. Tem 50 minutos de exposição do palestrante. Geralmente são doutores ou alunos de doutorado e mestrado lá da UFMS. E 10 minutos para responder perguntas e o debate. Hoje serão, no de direito, o professor Fernando, que é o ouvidor da Federal, será um debate de 20 minutos. Tá bom? Então, estão convidados. Hoje, já se encerraram as inscrições, tá? Sempre um dia antes, tá? Então, amanhã, quem vai assistir, dia 25. Tá? Onde é que a gente usa as iniciais maiúsculas também? Tá? Nome de regiões: Baixada Santista, Região Norte, Zona Sul, Recôncavo Baiano, Vale do Paraíba. Tá certo? Esse Vale do Paraíba não é um vale que você recebe, né? O pessoal que é paraibano, é Vale do Paraíba, o rio, né? Perto do rio. Os nomes corpos celestes: Lua, Júpiter, Marte, Sol. Tá? Nomes próprios de eras, isso aqui é importantíssimo, a gente sempre faz confusão numa redação, tanto para o Enem, para o concurso público. Quem vai fazer concurso para professor, ele é obrigatório ter uma redação. Todo concurso para docente, ele tem que ter uma redação. E você tem que tirar pelo menos 6. Isso é lei. Tá certo? Eu já estou passando dicas de redação para vocês. Tanto é que no concurso que eu fiz para a prefeitura, a prova de redação tinha um peso enorme. A prova escrita valia de 100 pontos. E a redação, 60. Não, valia 100 pontos também. Então, você tirou 7 na prova, tirou 8 na redação. Então, tem gente que passou de primeiro lugar na prova escrita, lá para 30º, até saiu da lista com a redação. Então, a redação é muito importante, ela tem as suas dicas. É a mesma coisa do Enem? Não, o Enem é para aluno que está no ensino médio. Tá? Ele não tem o conhecimento científico obrigatoriamente. O professor, o que é cobrado do professor é o maior conhecimento de mundo, de atualidade, de um determinado assunto, e
a escrita também, a gramática também. A todo concurso de professor. O professor de matemática tem que passar em redação? Tem. Sem show. Tá certo? Nos nomes próprios, eras históricas ou épocas notáveis. Idade Média, Era Cristã, a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente tem que usar a inicial maiúscula. Geralmente a gente usa a Idade Média na redação, dependendo do assunto, né? Nos nomes de atos históricos importantes, atos solenes. Então, Guerra do Golfo, Revolução Francesa, Dia do Trabalho. Tá? Uma grande solenidade, né? Um grande dia. Então, o Natal, tá certo? Tem que ser com a letra maiúscula. Nome que designam conceitos religiosos, políticos ou filosóficos. Tá? Igreja, prestem bem, grifem isso aqui. Essa aqui eu vou mandar para vocês. Tá? Olha só, o Estado, a igreja, a imprensa, tá? A nação. Então, quando você vai fazer uma redação, tá? ele pediu, no concurso que eu fiz, uma dissertação argumentativa, então, aonde você deve escrever uma solução para o problema apresentado, um parágrafo que deve ter de até 8 linhas, tá? De 6 a 10 linhas, a conclusão, que é uma proposta de intervenção, tá? Você tem que dividir, você tem que dar missão para cada um. O governo deve fazer isso, a escola deve fazer aquilo, o Ministério da Educação deve fazer aquilo outro, a sociedade deve ter outra missão. Então, esses termos, tá? Esses termos têm que ser em letra maiúscula. O Estado. Então, o Estado eu falo de todo o poder público. Então, o governo federal, o executivo, o legislativo, o judiciário. Aí eu estou englobando todo o Estado. Tá? Então, tomem cuidado. Tá? Então, redação é importantíssimo e isso aqui a gente erra muito e vai descontando ponto. A gente não começa com 0 na redação, a gente começa com 100 pontos. Todo mundo começa igual, com 100 pontos. Mas chega o avaliador, aquele cara que chega lá mal-humorado, na má vontade, a primeira coisa que ele olha é já a tua letra, já não gostou da letra, tá? Isso aqui não tira mais de 7. E já começa a descontar. Tá certo? E esse aqui é um descontinho, tá? Que você tem. Tá? Isso aqui vai descontar até na gramática, na parte gramatical. Tá? Nos nomes que designam artes, ciências, disciplinas e ramos do conhecimento humano. Então, ética, filosofia, cultura. Tá? Quando não houver necessidade de um relevo especial, tá? De uma atenção, de um chamamento, tá? Estuda português. Formou-se em agronomia. Daí, o português, que é uma disciplina, e a agronomia, ele não é obrigatório, tá? A vir com a letra inicial maiúscula. Tá? Em nomes que designam altos cargos, tá? Dignidades ou postos, o Papa, o Presidente da República, o Ministro da Educação, Secretário de Estado, então, eles devem ser grafados com a inicial maiúscula. Bacana isso aqui, esse resuminho, né? A gente juntou. Olha só, tem mais. Tá? Instituições, órgãos, corporações, repartições, agremiações e unidades. Grupo de estudos linguísticos. Olha que não tem trema aqui, mas você escuta, né? Câmara dos Deputados e não Câmara dos Deputados. Assembleia Legislativa, Assembleia, não tem mais acento. Tá? Nos nomes de edifícios, estabelecimentos públicos ou particulares, Aeroporto Santos Dumont, Cemitério Nossa Senhora do Carmo, tudo com as iniciais maiúsculas. Os títulos de livros, jornais, revistas, tá? O Jornal do Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tudo que é vestibular, cara, esse livro. Tá? A Última Ceia, tá? A Última Ceia é um fato. Então, tem livro com esse nome, né? E tem quadro com o nome de Última Ceia. Não sei se é da 20, a Última Ceia, mas é um desses mais antigos, mas eu sei que é o nome de um quadro também. Tá? Nos nomes, adjetivos, pronomes, expressões de tratamento. Tá? Então, Vossa Majestade, Excelentíssimo, Senhor, tá? Então, Senhor Cosmo, né? Então, inicial maiúsculo, uma abreviatura também. Beleza, pessoal? Então, dos nomes das leis e normas econômicas e políticas. Então, lei de diretrizes de bases. Então, essa lei de diretrizes de bases, os senhores têm de saber. Qual que é a diferença de ter de e ter que?
Eu tenho que saber, eu tenho de saber. Quando eu falo ter de, eu tenho obrigação de saber. Eu tenho que saber, eu tenho opção de saber. Mas quem quer fazer concurso para professor tem de saber. Tá bom? Então, e o concurso que eu fiz, vocês terem ideia da Federal, caíram 30 questões da LDB. Mas o que cai da LDB? Isso aqui é uma dica que eu passo para vocês. Eu não sei se eu tenho essa LDB ainda, nos meus arquivos. Então, eu comprei uma legislação esquematizada. Isso serve para qualquer legislação. O que é esquematizada, professor? Então, vem um capítulo, um artigo, ele faz uma explicação, coloca uma questão e monta um esqueminha, tipo um mapa mental, por assunto. E eu comprei uma LDB dessas, acho que foi até no Maciel, livros usados, né, faltando poucos dias para a prova. Eu já tinha dado uma lida, mas faltava esse complemento. Só que no final, a LDB é uma lei de 94, 96, não, acho que é 94, tá? Ou 96, um desses anos. No final, vieram todas as leis que modificaram a LDB. Ele colocou a lei completa. Às vezes ele tem um artigo só. Isso é uma dica que eu estou dando para vocês. O que cai na prova é o que mudou. Tá? Então, artigo, uma lei que acrescentou o estudo da história dos afros brasileiros, da história indígena. Tá? O artigo que acrescentou a educação, artes, né? Não, se falar educação artística, a pessoa me bate. Artes como obrigatório no ensino médio, a educação física como obrigatório no ensino médio também. Então, cada inclusão dessa é uma leizinha que vem no final. Então, o que eu li primeiro? Eu vou ler as leis que mudaram. A gente guarda mais o que mudou. Interessante para quem vai fazer concurso para professor. Pessoal, então, acabaram nossos slides aqui. Isso aqui é um complemento do curso, essa parte que eu coloquei, as iniciais maiúsculas. Vou dar um jeito de mandar para vocês, agora não vai dar tempo, porque eu já saio daqui e vou para a live, né? Eu estou de tutor nessas lives da Escola de Governo, tá? Então, é verdade, pessoal, a legislação esquematizada, tá? Não é resumida, não é anotada, é esquematizada. Tá? Ou Constituição esquematizada, ou Código Penal esquematizado, tá? Dependendo do concurso que você vai fazer. Tá? Então, vem por tópicos, daí ele coloca uma explicação daquele tópico, ele coloca uma ou duas questões comentadas daquele tópico e coloca um esqueminha, um resuminho, um resuminho, tá? Não me veio a palavra aqui. Então, pessoal, quem não assinou, a gente colocou a lista de novo agora, tá? Amanhã, tá, a gente vê, no comecinho da aula, eu já mandei para vocês aí, hífens, faremos vários exercícios, a gente não pretende complicar, porque o hífen, você tem que saber o geralzão do dia a dia que você vai escrever. Então, vocês vão ter esse geralzão e vão ter os detalhezinhos, que um ou outro são palavras que a gente às vezes nem usa no dia a dia. Demorou-se para chegar a uma unanimidade nesse conceito de hífens. Se você pegar gramáticas antes de 2009, os gramáticos tinham confusão em relação a isso, então só a gramática recente. Certo? Professor, se eu comprar uma gramática de 2009, ela me ajuda? Não. Ela não me ajuda nesse aspecto aqui da ortografia. Crase, regência, concordância não mudou nada. Então não coloque uma gramática fora. Tá? Mas as mudanças, tá, do acordo ortográfico, ela não atende. Certo? Lá na Saraiva, eu fui lá no domingo, tá, que eu, preparando já a matéria que eu vou dar no curso de Direito ano que vem, e lá sempre tem livros bons. Lá tem livros, pessoal, que tem desconto de 90%. A minha filha faz Direito, viu um livro lá, Direito Penal, de 170 saiu a 17. Não estou fazendo propaganda, não, informação, tá certo? Nem sei se os livros são bons. Mas é interessante, tá? Você chega para comprar, tá, na livraria, eles colocam um saco, né, em volta do livro. Você pode tirar aquele saco e olhar o livro e folhear, tá certo? Eu fiz isso, pai, mas vai tirar o preço, alguém coloca de novo. Como é que eu vou comprar um material que eu não vi? Tá certo? Nunca comprem material sem ver. Tá? Vai estudar para um concurso que é concorrido como de professor, por exemplo.
Eu falo que a maioria é professor, mas para qualquer concurso. Tá? Professor, qual que é a apostila que você indica? Eu não indico apostila, compra livro. Compra livro que explica passo a passo. Aí eu compro a Constituição. Não, você compra a Constituição comentada por alguém, esquematizada por alguém, ou explicada por alguém. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, até amanhã. No dia 26 tem live. Entrem lá no site onde vocês inscrição para esse curso aqui. Lá tem 2 lives na quinta. Inscrevam-se. Tá? É interessante, são assuntos novos. Certificado de 1 ou 2 horas. Não vai somar muito, mas para o conhecimento tá? É interessante. São temas da atualidade. Tá? E como é que a gente selecionou essas lives, pessoal? A gente fez pesquisa, essa pesquisa que você responde no final de cada curso, por isso que é importante você responder, eu quero tal curso. Então, alguns assuntos a gente lança o curso, outros a gente lança lives, tá bom? Então, foi escolhida por vocês mesmos. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, até amanhã. 15 horas, tá? Tem gente chegando 13h30 aqui. Por favor, vamos chegar no horário, tá bom?